Oi, povo sexy! Vocês estão bem? Mais uma vez aqui celebrando a diversidade, principalmente hoje, que é uma data especial. É o Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+. E hoje falaremos sobre ódio, amor e sexualidade. Eu vou colocar aqui nos comentários também, apesar de já estar no título. Fixar. E hoje eu vou trazer várias questões diferentes, mas eu não vou trazer tantas datas, importâncias históricas que eu já trouxe em vários outros vídeos e posso trazer em vários outros também. Mas hoje o foco vai ser diferente de tanto o histórico, que é muito importante pra gente entender o quão forte isso é ainda hoje, porque tem muitos ganhos que a gente teve, muitas vitórias nessas lutas sociais que são extremamente recentes. Então, por isso o histórico é importante. Então, hoje eu vou trazer pouca coisa nesse sentido, porque o foco realmente é outro. Tem outros momentos que eu trago mais detalhes, mais riqueza aí nesse sentido. Falando sobre a data de hoje, hoje é o Dia Nacional, tem o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, que é em junho, por causa do acontecimento de Stonewall, que eu já contei aqui em outras lives no ano passado. E outra data importante aqui no Brasil, que também é chamado Stonewall brasileiro, fez com que surgisse a data comemorativa do Dia Nacional do Orgulho Lésbico em agosto, que aconteceu uns anos depois. Então, essa luta toda se fortaleceu bastante no país na década de 70, durante a ditadura, e por isso que tem muitas dessas vitórias que são realmente bem recentes, principalmente em questões trans. Tem coisa que tem menos de 5 anos que teve uma mudança positiva. E, infelizmente, tem alguns retrocessos aí em várias lutas sociais que a gente está observando em alguns lugares pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, também por questões políticas que acabam afetando as políticas públicas, leis e tudo mais, e como a população reage, né? Essa questão de leis e cultura, uma coisa alimenta a outra, né? Então, se muda a lei, o comportamento vai se modificando dentro dessa sociedade, assim como o contrário, o próprio comportamento social vai se modificando e as leis têm que ir, têm que acompanhar, têm que ir se moldando a essa nova realidade. Como a gente comentou aqui anteriormente já, por exemplo, a respeito de relacionamentos poliafetivos. Inclusive, para quem quiser participar, né, dessa nossa inicial organização aí, que a gente está fazendo uma associação de poliafetividade, vocês encontram o link aqui nas minhas bios, tem o link pro grupo do Telegram. A pessoa não precisa ser poliamorista, ter um relacionamento poliafetivo para participar. Simplesmente um grupo que está se organizando para futuramente a gente representar os direitos dessas pessoas perante a lei mesmo. Então é uma iniciativa, é uma das coisas que a gente pode ativamente fazer para mudanças, né, e para a gente mudar para melhor. Hoje a gente vai falar sobre muitas questões sentimentais, obviamente. Eu já trouxe nos posts que eu tava fazendo aqui a divulgação da live a respeito, né, de sentimentos, com algumas perguntas, alguns questionamentos para ir já introduzindo algumas ideias e vocês trazendo algumas reflexões. E quero trazer conceitos da psicologia e também sugestões. Eu trouxe 2 sugestões hoje de pessoas que eu admiro muito e que eu acho que estão fazendo um trabalho muito rico, muito lindo nesse caminho que eu aposto que realmente seja
uma boa estratégia, tanto de vida quanto de ativismo, ou de luta social, de educação, enfim, todos esses aspectos diferentes. Gente, lembrando, né? Quem tá aqui ao vivo pode comentar aqui no balãozinho, que eu não clico em cima, então não aparece o nome e fica anônimo. Tanto pergunta, comentário, à vontade. E para quem se sentir à vontade, pode comentar aqui para todo mundo ver. Eu vou fazer o meu melhor para interagir com vocês. A mágica da live é essa, ao vivo, tá com mais gente. E vou dar o meu melhor para atender todo mundo. E também quem assiste depois, que fica aqui no IGTV, e também lá no meu canal do YouTube, que vocês encontram também o link lá na minha bio, nas bios do canal. Se inscrevam, comentem, engajem, compartilhem, que não tá fácil pra ninguém que trabalha com essa área de sexualidade. Os algoritmos não colaboram. Inclusive, estou considerando talvez trazer alguns conteúdos no Sparkle, que é outra plataforma que não tem essa censura toda com assuntos relacionados ao que eu trabalho, que é sexualidade, que é sexologia. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, me falem. E se por um acaso vocês não se sentirem à vontade, né, se estiverem assistindo o replay e não se sentirem à vontade de comentar no próprio vídeo, podem recorrer ao inbox, pode falar diretamente comigo em mensagem privada, que eu também faço o meu melhor para atender todo mundo. E lembrando que, lógico, aqui eu vou falar no geral, mas para quem quer alguma coisa mais específica, né, individualizada, eu tenho disponível atendimentos personalizados online. Para marcar, né, saber mais detalhes, é só me contatar também pelo inbox. Não tem mistério, não tem segredo, é bem simples. E a gente marca o seu horário também. E em breve vou lançar aí uns cursinhos, né? Então o workshop que eu já lancei anteriormente, eu tô agregando material e já queria estar lançando hoje, mas não deu muito certo. Na próxima semana, quem sabe, eu já consigo lançar para vocês o workshop do seu lado afrodisíaco. E ele vai estar um bom tempo aí, ou ad eternum, até quando eu quiser, tá vendendo ele regularmente. Então ele não vai ser mais ao vivo, ele vai ter lá os vídeos que já estão feitos e mais material extra por escrito e acesso a mim para tirar dúvidas e tudo mais. E além dele, eu tô para lançar um outro workshop online em breve, que eu vou trazer também alguns dos conhecimentos que eu tive na minha profissão anterior como bacharel em educação física. Então trazer aí movimento para balançar essa coisa toda e ajudar vocês na parte da sexualidade com isso. Voltando, então, à parte dos sentimentos em si. Eu coloquei nos posts se o oposto, se o contrário de amor era realmente o ódio. Tanto é que eu coloquei aqui, né, no título, ódio, amor e sexualidade. Porque tem muita gente que imagina que um é a ponta do outro, um é o contrário do outro, é o polo do outro. Na psicologia, se tem amor e o contrário seria medo. Então, todo sentimento que a gente rotula como negativo é baseado no medo e positivo no amor. Eu prefiro que a gente entenda que nenhum sentimento é inerentemente positivo ou negativo. A gente que acaba rotulando e associando dessa maneira, e também pelos sentimentos e reações corporais que a gente tem, porque realmente os baseados em amor geralmente são expansivos, relaxantes e prazerosos, e a maioria das vezes, quando é relacionado, né, a sentimentos negativos, a gente se sente tenso, se sente que contrai, que tem essas reações diferentes.
Mas, se a gente parar pra pensar, tem certas coisas que nos dão medo, mas que a gente gosta. E dependendo da situação, a gente não reage com tanto vínculo assim, não se conecta tanto, dependendo da situação e da pessoa que traz algum gesto de amorosidade ou coisa do gênero. Então, a primeira coisa é isso, deixar bem claro que na psicologia é o medo e não necessariamente o ódio. O ódio, a raiva, ele tem por debaixo dele algum medo, né? Então, se a pessoa age com raiva, ou é porque ela tem algo mal resolvido nela e que aí traz essa fúria, porque a pessoa tá como se fosse um espelho, como se estivesse apontando dentro dela algo que não tá bem resolvido, e isso se transforma em raiva, em ódio, enfim. Mas também pode ser legítimo, por isso que o sentimento, ele é muito mais neutro, na verdade, do que positivo e negativo. Porque tem situações, tem momentos que vai ser positivo, né? Vai ser saudável, vai ser compreensível, vai ser normal, vai ser natural você sentir raiva, você reagir com ódio, com fúria. Se tá acontecendo alguma injustiça e você tem um senso de justiça, você vai ficar com raiva, você vai naturalmente sentir algum ou vários sentimentos negativos. Outra coisa que é bem interessante é isso, que são muitos sentimentos juntos, né? A gente não sente, só uma raivinha. Geralmente a raiva com medo, com tristeza, com angústia, são vários sentimentos. Quando você tá sentindo amor, carinho, afeto, cuidado, tem vários sentimentos ali envolvidos, prazer e tudo mais. Então são um combo de sentimentos que normalmente a gente sente. Principalmente, né, mais adultos. Quando a gente é mais criancinha, menorzinho e tal, as coisas são mais simples, a gente tem menos camadas. Então, esse reconhecimento e a expressão, e pela falta, né, pela pouca experiência que a gente tem, as camadas são poucas. Então, é mais simplificado. Mas quanto mais a gente vai vivendo, mais experiências a gente vai tendo, a gente vai acumulando essas camadas e vai ficando mais complexa essa rede de emoções, de sentimentos, de reações, de pensamentos. Falaram aqui, medos e desejos, a raiva faz parte, importante é saber lidar. Exatamente, nenhum sentimento necessariamente vai ser negativo, né? Mas é como a gente lida com aquilo, e é isso que eu quero chegar hoje. Não é pra gente se culpar por sentir emoções, sentimentos ruins, e sim o que a gente faz com eles, né? Se a gente só fica na raiva, dificilmente vai resolver o problema. Tem situações que, né, de defesa pessoal ali, a raiva realmente vai resolver ali na hora, e você vai se defender com algum sentimento que não seja tão bonitinho assim. Mas, como um todo, né, tanto na vida, e principalmente quando a gente trata de educação, de campanhas educacionais, de conscientização e de problemas sociais estruturais, se a gente ficar só na raiva, também é complicado avançar. A gente tem momentos em que a violência até traz resultados que ficar só na conversa diplomática não traria. Por isso tem, né, protestos, e a gente vê pela história que tem muitos protestos e manifestações violentas mesmo, que resultaram em alguma coisa muito importante para aquela cultura, para aquela sociedade. E que não, dentro daquele contexto, provavelmente não se acharia outra maneira de se chegar a esse resultado. No entanto, a gente tem visto muito, né, essa coisa de, por exemplo, vou trazer o exemplo aqui de BBB de novo, que eu falei umas semanas atrás, a respeito de como a gente tem que questionar se, lógico, a militância é importante, mas o que é realmente militância, o que é ativismo, o que é você tá engajado em alguma luta, ou pelo menos
chamar a atenção de pessoas à sua volta e realmente você mesmo, né, passar por esse processo de desconstrução do que não é positivo, do que não é produtivo. E construir algo melhor, mais inclusivo, mais respeitoso, mais justo. A gente tem que estar em constante questionamento de como a gente faz isso, porque o importante não é só a mensagem, mas como ela é passada. E como eu falei pra vocês, eu vou trazer 2 exemplos aqui de pessoas que eu admiro muito, que eu acho que trazem nitidamente essa questão de... Teve o ódio, inclusive o próprio... antes de eu passar pra eles, outra pergunta que eu coloquei nos posts foi a respeito do que engaja mais, né? É a raiva, é o ódio ou é o amor? E, infelizmente, o ser humano tem essa coisa de engajar e ser muito curioso com desgraça. E discurso de ódio facilmente acha pessoas que se identificam com aquilo e se agrupam. Então é muito mais fácil você chamar atenção com raiva, com ódio. Então, se eu fizesse aqui vários vídeos com muita raiva e com temas pertinentes, ou não, porque, na verdade, com ódio você encontra pessoas de tudo quanto é tipo. Você pode ter raivas legítimas e que têm um propósito, e pessoas que são raivas porque estão mal resolvidas, mas elas vão achar várias pessoas que também estão mal resolvidas e se identificam com aquele sentimento, com aquele discurso de ódio, de raiva, de fúria, de nojo, enfim, de discriminação, qualquer desses tipos. Então, ajuda a engajar aqui o conteúdo de qualidade, por favor, e manda aí pro povo, comenta, engaja. E essas 2 pessoas que eu vou trazer aqui pra vocês hoje, eu acho que conseguiram muito bem transmitir como não curar essa culpa que eles tinham e possivelmente ainda tem, de terem se odiado mesmo, self-hate, né? Ódio próprio por serem fora da curva, da normatividade social que a gente se encontra, e como eles transformaram o trabalho deles e a vida deles de uma maneira mais amorosa. Não necessariamente perfeita, lógico, ninguém aqui é perfeito, somos todos seres humanos, mas que eles conseguem transmitir muita amorosidade através do trabalho deles. Então, o primeiro é brasileiro, é o Ícaro Kadoshi. Eu vi o último vídeo dele, que falou bem vulnerável, assim, de parte da afetividade, da sexualidade dele. Ele é jornalista, artista, apresentador de TV e drag queen há 20 anos. E eu acho linda a arte dele. Ele faz uma drag geralmente careca mesmo, ele é careca e geralmente não põe peruca. Tem umas maquiagens bem extravagantes, lindas. E ele fala com uma amorosidade muito incrível, muito gostosa. E ele é muito real, ele abre suas vulnerabilidades, ele diz que essa coisa dele se abrir, né, no canal dele, no perfil dele, é um modo terapêutico de lidar com os sentimentos dele, a história dele, e ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas situações, as situações parecidas. E ele comentou, ele é gay, e ele comentou sobre a primeira vez dele, como ele associou esse amor. Ele associou que, como ele não teve amor saudável em casa antes, porque ele viveu em violência doméstica bem pesada, inclusive as primeiras memórias da infância dele,
ele diz que são da mãe dele, colocando ele por cima do muro, ele e o irmão, eu acho. Irmãos, não lembro. Pro pai deles não matarem essas crianças com faca. E viu a mãe, né, sendo agredida várias vezes, tanto pelo pai, quanto depois pelo padrasto. Então, ela mudou de parceiro, mas a dinâmica do relacionamento era muito, muito parecida. E como isso prejudicou ele a não saber o que era um amor saudável. E como isso influenciou na iniciação da vida sexual dele, que ele já era maior de idade, mas enfim, foi... e como ele associou o toque, o sexo, a ser visto, a ser reconhecido como humano, né? Ser olhado e ser desejado, amado. E como é difícil ele expressar isso e tudo mais. Ele falou muito num sentido mais negativo mesmo, mas lógico que o toque e o próprio sexo, e ele reconhece isso, pode ser de uma maneira saudável também, mas que não foi pra ele e que ainda ele tá se descobrindo nesse saudável em amar e desejar, ser amado e ser desejado. E a outra pessoa que eu venho pra recomendar pra vocês, ele é dos Estados Unidos, então é tudo em inglês, mas lógico, principalmente as partes escritas e tal, é possível da gente traduzir, né? Quem não sabe inglês poder copiar e traduzir. Enfim, eu acho que mesmo que a pessoa não entenda inglês, vai sentir tanto no visual quanto no jeito dele falar, que é muito, muito amoroso mesmo. É Jeffrey Marsh. Então, se vocês quiserem, eu coloco aqui por escrito, vocês me peçam que eu coloco aqui o @ deles. Então, é o Ícaro Kadoshi, que é aqui do Brasil, e Jeffrey Marsh, se não me engano, o @ dele é The Jeffrey Marsh. E ele é uma pessoa trans não binária, então ele nasceu com sexo masculino e é bem andrógeno, usa bastante maquiagem e acessórios femininos. E em inglês, né, eles têm a questão dos pronomes neutros com they e them, em vez de he e his, né, para homem, e she, her para mulheres. Como ele se identifica não binário, é them e they, coisa que a gente não tem, seria o plural, né? Coisa que a gente não tem em português, e português ainda tá se construindo aí muita coisa, e tem muita discussão e polêmica nesse assunto de linguagem inclusiva, linguagem neutra e tudo mais, que é um assunto que eu já venho pensando há bastante tempo em trazer, mas como ainda é muito difícil, não tem consenso ainda, né? E tem muitas entraves, muitas opiniões diferentes, eu ainda não me senti 100% segura de trazer esse conteúdo, por mais que eu já tenha dado uma boa olhada e tenha gostado bastante. E confesso que no início era muito estranho escutar muitas coisas modificadas, né? Apesar que a gente pode ter uma linguagem inclusiva sem mudar nada de pronomes nem nada. A gente transforma a frase e deixa ela abrangendo todo mundo, incluindo todo mundo, né? Em vez de falar, por exemplo, eu não vou entrar nesse assunto porque é sobre linguagem neutra, enfim. Voltando ao Jeffrey. Jeffrey, eu nunca vi na minha vida, eu achei ele há pouquíssimo tempo nos stories de um trisal estrangeiro. E eu fui até o canal dele e eu nunca vi na minha vida alguém que transmitisse tanto amor, tanto carinho, tanto cuidado, tanto acolhimento quanto essa pessoa transmite. Eu fiquei assim, embasbacada com
a emoção que ele passa nos vídeos, nas postagens, nas lives, em tudo. Eu não vi todo o material, lógico, porque faz poucos dias que eu encontrei. E eu fiz uma maratona dos Reels dele, então eu vi todos. Mas que são rapidinhos, né? Vi todos eles. Mas não li todos os posts ainda. E não só vi uma das lives, 1h30, na verdade. E todas muito, muito ricas. Ele deu, acho que foi ontem ou anteontem, ele deu uma entrevista pra uma... acho que ela é atriz ou empresária, não lembro. E ela tava comentando, perguntou pra ele como que foi ele ser entrevistado por uma pessoa... Eu não sei quem é, tá, gente? É lá dos Estados Unidos. Que é um jornalista que, pelo jeito, foi bastante desrespeitoso em vários momentos. E como ela mesma não conseguiu ver a entrevista toda de uma vez. Ela teve que pausar. E aí, em inglês, eles falam shake it off, né? Ela literalmente teve que, no seu corpo, sacudir, balançar, pra ver se ela conseguia digerir um pouco daquela falta de respeito como o cara tava tratando o Jeffree. E pra continuar assistindo. E ela parabenizou o Jeffree em como ele manteve a compostura do começo ao fim. Ele manteve a amorosidade do começo ao fim. Mesmo ele sendo desrespeitado muitas vezes. E ele falou que ele conseguiu, depois, né, de muito tempo, transformar os traumas dele em amorosidade, tanto por ele ter passado, né, um bom tempo em monastério e tudo mais, e enfim, ele tem uma trajetória muito legal, muito bonita, mas no começo da vida muito traumática. E ele falou que aos 20 anos ele se odiava tanto que ninguém pode odiar mais do que ele já se odiou. E se ele já conseguiu se perdoar e se amar, ele acha que o melhor jeito é realmente ele transbordar esse amor. Não quer dizer que ele não tenha raiva, que ele não se impõe em vários momentos e exige respeito, né? Mas tem certas brigas que ele percebe que naquelas condições não ia dar em nada. Ele ia conseguir transmitir muito melhor a mensagem de que uma pessoa não binária de 43 anos existe, está feliz e pode ajudar outras pessoas. Isso ia passar uma mensagem muito mais poderosa do que se ele ficasse com picuinha por exemplo, nos pronomes e tudo mais, que segundos antes de começar a entrevista, o cara falou que ele fala do jeito que ele quiser, que ele que consertasse durante a entrevista. Então, não sei se ele até chamou atenção em algum momento pra isso ou não. Ele não entrou nesse detalhe e eu não vi a entrevista. Mas acho que é um grande ensinamento isso tudo de como ele conseguiu realmente transformar tanto esse ódio que ele recebia, né, da família, na escola, da sociedade, na juventude, né, na infância, na adolescência e no começo da vida adulta, jovem, e transformar isso em algo tão produtivo, tão amoroso, tão acolhedor e tão inclusivo, porque a própria pessoa, né, que estava entrevistando ele, a que eu vi, a mulher, ela falou que ela é uma mulher cis e não é porque ela é uma mulher hétero cis que ela não se identifica em muitas das mensagens dele. Eu acho que essa é a grande beleza do ensinamento dele, do conteúdo dele. Ou a gente tá aprendendo a respeito dessa diversidade que é uma pessoa não binária, que é tão peculiar e que a gente faz pouco tempo que a gente deixou essas pessoas se mostrarem. Não é que elas existem mais agora, é que elas não tinham espaço, né? Elas não tinham voz. E agora, uma das coisas que ele falou que
antigamente se oprimia muito, principalmente nas escolas, canhotos, né? Pessoas que são canhotas. Então, se forçava sempre a escrever com a mão direita, ser uma pessoa funcionalmente ali destra. E aí, depois que isso foi quebrado, aumentou muito o número de pessoas canhotas. Não é que o número de pessoas canhotas magicamente aumentou, mas sim que elas tiveram permissão de expressar aquilo que elas não eram forçadas a treinar a outra mão que não era a mão dominante delas. É a mesma coisa pro público LGBTQIA+, quando se tem uma sociedade, inclusive, né, anos atrás, e ainda hoje em outras partes do mundo, se tem leis, inclusive, que criminalizam as pessoas serem como elas são, né, que sejam fora da heteronormatividade, é claro que muitas vão esconder pro resto, né, pra vida inteira que elas são da maneira que são. Então, vão ficar no armário lá delas pra se manterem seguras, pra sobreviverem. A partir do momento que se dá abertura pra elas, né, elas vão aparecer mais. Então, é esse o fenômeno que acontece. E lógico, a gente vai ter certas confusões quando a gente tá criando esses conceitos e começando a entender o que são esses fenômenos, né, dentro da sexualidade humana. Hoje mesmo eu tava conversando com meu parceiro a respeito de essa confusão que muita gente faz a respeito de expressão de gênero e identidade de gênero. Nem sempre a expressão de gênero vai dizer que a identidade de gênero da pessoa é fora de ser cis ou fora de ser hétero. A pessoa pode ser um cara. A gente vê de novo, voltando ao BBB, né? A gente teve um exemplo nítido de um homem cis, hétero, de vestido. Fiuk adora usar vestido. Adora usar saia. E é isso, é um homem de saia. Não quer dizer nem que ele é trans, não quer dizer que ele não é hétero. É simplesmente a expressão. E ele gosta de um estilo mais andrógeno em muitas ocasiões. Isso não quer dizer que ele seja uma pessoa de identidade andrógena. A gente tem que ter esse cuidado, né? Se a gente tá se desprendendo de conceitos que colocam que papéis de gênero são tão quadradinhos, quando a gente sai deles, não quer dizer que a pessoa seja queer, não quer dizer que a pessoa não seja cis hétero. Então, a gente também tem que ter esse cuidado quando a gente se coloca e quando a gente abraça certos rótulos. Lembrando que a sexualidade humana é fluida para muitas pessoas, não quer dizer que a pessoa nasceu cis, hétero, que ela vai morrer hétero. Eu tenho colega da pós que por muitos anos ele foi bi e chegou um momento da vida dele que fazia tantos anos que ele não se atraía por mulher nenhuma mais, que ele começou a se sentir não tinha por que ele continuar se chamando de bissexual. Então, ele se identifica como gay já há alguns anos. Isso é possível. Ou o contrário. Deixa eu ver aqui. Peraí que eu pulei alguns comentários. Exatamente, importante é saber lidar. Sim, todos os sentimentos, né, gente? Independente de quais sejam, eles não são negativos per se, na maioria das vezes. É como a gente lida com eles e a frequência que eles acontecem e tudo mais. O que tá por trás daquele sentimento, o que tá gatilhando aquilo e o que a gente tá fazendo a partir de então. Aqui, interessante o que você tá falando, porque as pessoas me perguntam se sou cis por ter estilo andrógeno. Então, andrógeno é o tipo da palavra que pode ser tanto uma coisa quanto outra. A pessoa pode ser uma pessoa cis com expressão de gênero andrógena, como ela pode, além disso, também se reconhecer como identidade andrógena.
A pessoa pode ter, simplesmente gostar de usar tanto vestimentas quanto acessórios, quanto ter maneiras de se movimentar que pareçam misturados, tanto masculino quanto feminino. E, na verdade, a pessoa ser hétero e cis. Ela simplesmente se desprendeu daquele padrão imposto do que era pra ser para aquele gênero, ou masculino ou feminino. Lembrando que esse ser mulher, ser homem, e essa coisa binária é algo construído socialmente. Eu já falei em outros momentos que se a gente pega povos, principalmente povos mais antigos, indígenas e tudo mais, ao redor do mundo, nenhum deles tinha o reconhecimento de apenas 2 gêneros. Era no mínimo 3. E até 5. E a gente vê em muitos lugares até hoje, e várias religiões que tem, inclusive deuses que tem a mistura do masculino e feminino, e um endeusamento de pessoas que têm esse ar andrógeno. E é muito mais complexo do que esse binário. E o mesmo binário, o mesmo homem e mulher, ele é muito construído, porque se a gente associa certas roupas hoje em dia com feminino, alguns deles em outro momento já foram associados à masculinidade. A cor rosa é um exemplo. Antes era muito cor de homem, em alguns lugares da Europa, se não me engano. E passou a ser, pela nossa sociedade, associado com o feminino, com mulher. Salto alto também começou com homens, né, de realezas e tudo mais. E hoje em dia a gente associa com o feminino. Então tem muitas dessas construções que são diferentes. Se fosse tão óbvio pela questão biológica, não seria tão diferente de tempos em tempos e, ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Porque se vocês forem ver a moda, por exemplo, asiática, coreana e tudo mais, é muito mais pra gente, que tá olhando de fora, ver a moda masculina de uma forma, pra eles, afeminada. Porque eles usam um certo tipo de maquiagem, eles têm roupas, de repente, mais coladas. Na Europa também tem uma moda dos homens usarem coisas mais coladas, né? Roupas mais justas no corpo. Enfim, cada país e cada região, aqui no Brasil mesmo, a gente vai ver diferenças entre estados, né? Entre cidades, cidade grande, cidade pequena, e o sul, do norte e nordeste, enfim, tem muitas mudanças nesses marcadores do que são de ser homem e de ser mulher. Se fizesse sentido apenas pela biologia, seria igual sempre, em qualquer tempo histórico e em qualquer lugar do planeta Terra para todos os humanos. Então, isso é a prova de que é uma construção social. Deixa eu ver aqui. Quando me afirmo cis, alguns estranham. Sim, essa pessoa que falou do estilo andrógeno. Alguns perguntam, como assim cis? Simples assim, a pessoa é cis, né, gente? Não é porque ela gosta de usar coisas diferentes que ela necessariamente vai se identificar. A identidade de gênero dela vai ser diferente. Eu, por exemplo, não sou uma mulher que pinta unhas, deixa a unha crescer. Raramente faço isso. Isso é um marcador, geralmente, de feminilidade. Eu, muitas vezes, gosto de usar roupas bem confortáveis, bem boyzinho, bem masculinos. E me sinto confortável e me sinto bem assim. E continuo me identificando como mulher cis. Verdade, sempre estou pautando isso em minhas discussões. O salto quem usava eram os cavalheiros. A calça começou por homem.
A binaridade só serve para a manutenção da ordem que se sustenta no modelo patriarcal. Com certeza, né? Essa coisa do patriarcado, ele tem uma hierarquia e tudo que é associado ao feminino é inferiorizado. Então, é visto como algo que deva ser subjugado. Por isso, né, o feminismo é tão importante, não é que a gente quer que as mulheres sejam superiores. Não, isso é feminismo. Tem feminista que se disfarça e fala que é feminista, tá? O feminismo mesmo, apesar de, né, ter várias linhas, o básico é realmente trazer direito para as pessoas independente do gênero. E já que a gente tem essa desigualdade, a gente, pra trazer equidade, não é igualdade, é equidade, a gente precisa fazer, às vezes, umas medidas de ajuda para as pessoas que estão para trás. Para daí elas conseguirem alcançar um nível que seja de igual para igual. No golfe, eu joguei golfe vários anos na minha vida e a gente tem o tal do handicap. O handicap é o nível ali de cada um para igualar, pra gente ter essa certa equiparidade entre as pessoas, né? De níveis não totalmente distantes, mas enfim. Tem as categorias, mas dentro das categorias tem a parte que você pode jogar sem esse handicap e com o handicap. Então tem a premiação para as duas coisas. Pro mano a mano mesmo e pro, que é o absoluto ali, e o com o handicap, que é pra dar essa equiparidade, que é o nível de cada um. Então, as lutas sociais e várias leis, né, que colocam como cotas ou com leis como a Maria da Penha, que na verdade já tá incluindo crianças também, outras pessoas, é questão de violência doméstica, quase como um todo. Mas, né, delegacias especializadas para mulher, porque tem uma violência específica dos homens contra as mulheres. E a criminalização da LGBTfobia, lembrando que tem diferença entre a pessoa ser LGBTfóbica e ela cometer crime de LGBTfobia. Então, tem algumas atitudes que a pessoa vai fazer, não é legal, ela não deveria fazer, mas ela não pode ser indiciada criminalmente por aquilo. A pessoa não convidar pessoas LGBT pro casamento dela, sei lá, ela não pode, não é um crime. Apesar de ser bem ruim, é sim um preconceito, mas não vai entrar na categoria de crime. Mas a pessoa não conseguir uma vaga de emprego por ela ser LGBT e não por outros motivos. O difícil é provar isso, né? Mas enfim, entra já como crime. Aqui são só 2 exemplozinhos. Outro dia eu posso trazer mais exemplos e focar bastante nisso. Segundo a Regina Navarro Lins, uma das maiores misérias do mundo, tirando doença, fome, é a sexualidade, a forma como as pessoas lidam com ela. Sim, com certeza. Regina Navarro Lins é muito legal em trazer essas questões LGBTs e principalmente da não monogamia, do questionamento da monogamia. Eu não concordo com todos os posicionamentos dela, obviamente é muito difícil a gente concordar com todos, né? Então, de repente eu até trago um dia aqui, pode ser um tema de live aqui. O que eu concordo e discordo de Regina. E... que eu ia falar? E sim, no material gratuito dela, tem várias questões que ficam um pouco superficiais. Lógico, é o gratuito também, né, gente? Não posso julgar porque eu nunca fiz um atendimento personalizado com ela pra dizer. Mas que ela não diz muito como. E eu não gosto quando, por exemplo, a gente tava falando aqui dos sentimentos serem muito mais neutros do que negativos. E eu acho que ela demoniza muito ciúmes. Então eu não acho que seja produtivo você demonizar ciúmes. Mas enfim, ciúmes eu já falei em outras lives, assunto para outro momento, se vocês quiserem mais a respeito disso. E lembrando também que sexualidade não é só sexo.
é essa questão também que eu tava falando de expressão de gênero, de identidade de gênero, como a religião, a sociedade, a família interfere na nossa vivência, em como a gente se posiciona no mundo, como a gente se enxerga, autoestima, enfim, são muitas questões que envolvem aí a sexualidade. Deixa eu voltar aqui. Se eu soubesse dessa live antes, certamente compartilharia. Pode compartilhar, gente. Ainda tem um aviãozinho aqui, ainda dá tempo. E depois fica aqui gravado no IGTV. E eu coloco também no meu canal do YouTube. Geralmente logo depois aqui eu já faço isso. E daqui menos de 2 horas, depois que acabar aqui, já tá lá no meu canal do YouTube também. Isso, as pessoas já estão se ajudando aí nos comentários, conversando uma com a outra. Essa live é muito esclarecedora, obrigada. Esse é o intuito. Gente, os pontos chaves que eu sempre trago aqui nas minhas anotaçõezinhas, eu já cobri. Se vocês tiverem mais perguntas ou colaborações, contribuições aqui, esse é o momento. E lembrem de ajudar a mandar esse material, esse conteúdo para mais pessoas, porque o engajamento é muito importante. Comentem, deem like, coração, se inscrevam, curtam, compartilhem, enfim, tudo que tem direito, tanto aqui quanto no YouTube e tudo mais, porque realmente as redes estão cada vez mais boicotando pessoas que falam a respeito de sexualidade. Eu já vi várias amigas e amigos perdendo conta recentemente. O meu engajamento, depois que as regras mudaram, despencou, assim, o engajamento e o alcance, né, das postagens e tudo mais. Então, eu realmente tô precisando dessa ajuda aí. Porque se depender do algoritmo, das pessoas que estão cuidando aqui, elas estão demonizando a educação em sexualidade de qualidade. Então, se a gente não se unir aqui, se depender deles, tudo isso aqui vai pro ralo. E eu realmente estou repensando em se eu continuo aqui desse jeito ou não, ou se eu transfiro pro Sparkle, que é uma plataforma que permite esses assuntos de maneira ampla, sem censura e sem boicote. Então, se vocês puderem colaborar aí, agradeço muitíssimo. Então, falaram aqui, essa live é muito esclarecedora cultural. Obrigada. Tem a coleção de Michel Foucault, sim, sobre a história da sexualidade. Foucault tem a parte do vigiar e punir, que é magnífico, né? Assim, vários conceitos que ele traz são extremamente importantes e muito presentes no nosso dia a dia. Confesso que ainda não li toda a coleção. Vou adorar trocar figurinhas contigo depois, partilhar conhecimentos. Isso, boa! Adoro. Coloque nos comentários depois, porque os comentários, infelizmente, do ao vivo aqui somem. Então, quem puder comentar lá no IGTV e no YouTube, agradeço imensamente. E acho que por hoje é isso, meu povo. Eu espero que vocês absorvam muito amor. A gente tá num período extremamente difícil. Eu não sei pra vocês, mas nas últimas 2 semanas minha produtividade tá difícil. Tá sendo uma luta contra mim mesma. Porque realmente quem tem empatia sente muito nesses momentos, né, que a gente tá vivendo de luto mesmo. Mundial e principalmente nacional. E muitas pessoas próximas, né? Então, realmente, a gente acaba se abalando e isso às vezes atrapalha. Mas, de novo, semana passada eu trouxe algumas dicas pra gente se divertir, pra trazer leveza. E hoje esse recado de reflexão a respeito, né, de ódio, de raiva, de discursos de ódio e como a gente pode transformar, na verdade, em amor tanto próprio quanto espalhar pro próximo. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, me perdi aqui. Tá.
Gratidão, eu amo o tema e pauta sempre em discussões. Pauta sempre em discussões, sim. Desejo sucesso. Obrigada. Deixa eu até colocar aqui. E é isso, acho que eu cobri todos os comentários. Deixa eu até voltar aqui, mas acho que foi tudo. E, gente, mais uma vez, feliz Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+. Eu até vi em um artigo que devia ser orgulho e coragem, porque não é fácil realmente, principalmente aqui, né, no Brasil, que é o país que mais mata LGBTs no mundo, então realmente se assumir, sair do armário não é das coisas mais fáceis. E a gente tem que respeitar quem quer sair, quem não quer, e pra quem quer, onde quer, quando quer. E realmente exige coragem, e é muito bom quando a gente sai de vergonha e culpa pra uma neutralidade e depois passa pra esse orgulho e coragem. Ó, tem outra aqui. Você está contribuindo para o autoconhecimento de muitas pessoas, tornando a vivência corpórea delas leves. Ah, obrigada, gente. Obrigada pelos feedbacks. E lembrando que quem quiser esse atendimento personalizado online, é só conversar comigo no inbox, no PV, que a gente marca o seu horário. Belezinha? Simples, rápido, fácil. E mais pessoas tendo esse trabalho individualizado. Pode ser só uma pessoa, pode ser casal, pode ser trisal, quadrisal, o que for, ou familiares, e aí o preço vai ser de acordo com quantas pessoas vão estar em cada atendimento, cada sessão. E é isso, meu povo. Fiquem bem, povo sexy. Se cuidem. E emanem a maior quantidade de amor e cuidado que vocês possam, porque nesse momento de conflitos, caos, a gente mais do que nunca tá precisando se ajudar. O autocuidado e também, né, cultivar esse amor próprio e também espalhar e segurar a mão de quem tá precisando. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até mais.